com as abençoadas do Senhor. Glória a Deus. Haja vista que também elas são maioria aqui, né, pastores? Glória a Deus por isto. Era para ter mais, mas alguém não deu muita importância para essa reunião hoje. Mas vamos em frente, porque como diz uma palavra, né? Atrás vem gente. Glória a Deus. Nós temos aqui, irmãos, nessa palavra hoje, um tema. Eu tenho um tema. A mulher cristã virtuosa. Modelo de fé e virtude. Glória a Deus. O texto que eu trago está em Provérbios, capítulo de número 31. Vamos ficar de pé ali, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos, nesta leitura, já introduzindo o conteúdo do que venho nessa noite trazer, inspirado pelo meu Deus. Aleluia. Provérbios 31, versículo 10. Em diante. Provérbios 31, 10. Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e atarefa as suas servas. Examinam a herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Os seus lombos de força, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Amém? Amém. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Glória a Deus. Aleluia. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na na porta as suas obras. Amém? Amém. O texto foi
deveras um pouco longo, mas necessário é que tenhamos que discorrer sobre este assunto, irmãos, da mulher virtuosa. Meus queridos irmãos em Cristo, hoje eu quero falar sobre o papel da mulher cristã na sociedade como uma mulher virtuosa e conservadora. Amém? A Bíblia nos ensina que a mulher virtuosa é uma bênção para a sua família e para a sociedade também. Primeiro ponto, a mulher virtuosa ela é uma mulher de fé. Ela vive o que ela prega dentro da sua casa, com o seu próprio marido, com os seus filhos e no convívio social em que ela mora. A mulher cristã virtuosa é uma mulher de fé que busca seguir os mandamentos de Deus e viver de acordo com a vontade dele. Ela não pensa em outro assunto que esteja bailando fora daquele propósito que Deus colocou na casa dela. Não tem outro propósito fora. Ela vai buscar todos os anseios e desejos para agradar o marido dela, fazendo o que a palavra de Deus ordena, vivendo como crente dentro da sua própria casa. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a inteligência. Então a mulher que vive um convívio de crente, de mulher virtuosa dentro do seu lar, ela primeiro vai buscar ao Senhor, porque vestida com a santidade de Deus, ela vai obter conhecimento de Deus. Em segundo lugar, sabedoria. Glória a Deus. Essas duas coisas são um presente para a mulher virtuosa. Vem da parte de Deus quando ela se dedica, quando ela se entrega em primeiro lugar a Deus, quando ela se entrega em segundo lugar à sua família, ao seu marido e aos seus filhos. Então ela recebe isto: sabedoria, prudência, inteligência. Ela não fica necessitada dessas coisas para buscar lá fora, talvez. Algumas mulheres cristãs têm buscado hoje em dia, irmãos, um psicólogo, um psicanalista, que muitas vezes nem são crentes. E ela vai lá buscar algum conhecimento e talvez alguma sabedoria que venha da ciência. Mas a ciência, ela é apta para cuidar do ser humano, sim, no seu intelectual, na sua alma, no seu psicológico. Mas a ciência não tem capacidade para entregar só o que Deus pode dar. Porque conhecimento e sabedoria que vem da parte de Deus excede tudo que a ciência pode dar, seja para o homem, seja para a mulher. Mas eu me direciono hoje para as mulheres, que não devem buscar o que é somente aquilo que vem de Deus em alguma outra coisa que seja externa. A mulher virtuosa, irmãos, e sabedora, que tem sabedoria, que tem conhecimento de Deus, ela vem aqui, buscar na igreja. Então ela leva para a casa dela aquilo que Deus entrega. Glória a Deus. Porque em primeiro lugar, ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher que, buscando a Deus, encontra o temor do Senhor e a sabedoria para responder até aqueles que contradizem a fé dela. Amém, irmãos? Em segundo lugar, a mulher virtuosa é uma esposa e mãe digna. Ela é uma esposa e mãe digna que cuida da sua família, busca o bem-estar deles. Veja como nós lemos aqui, no texto de Provérbios. Ainda de noite se levanta e dá mantimentos à sua casa e tarefa para as suas servas, aquelas que têm empregada, Nem todas têm uma empregada, mas tem as filhas também. Ou tem alguém que está morando, talvez, e está ajudando no convívio do lar. Ela é a quê? Líder. A mulher virtuosa, irmãs, ela é líder. Ela sabe o lugar dela de líder. Porque o marido
está cuidando do mantimento geral de tudo. O marido, ele cuida, em primeiro lugar, ele é o provedor, em segundo lugar, ele é o segurança da casa, é o marido que enfrenta. É ele que vai na frente para dar segurança. É o cabra do braço. O marido é o cabra do braço, né, pastor? É o do braço, é o que está na frente para enfrentar e dar o peito a salvar a família dele. E a esposa está aqui, ó, na retaguarda também com a lança dela. Mas só que ela é graciosa. Mulher virtuosa, ela é graciosa, ela não é da forma como o homem opera. O homem opera na natureza dele, a mulher opera na natureza dela. Os dois têm uma natureza diferente. Não é lícito, né, uma mulher tomar a frente do marido naquelas coisas que o marido tem que resolver. Ela tem sim que tomar parte naquilo que ela tem capacidade, dentro das suas próprias capacidades. Glória a Deus. Então ela é a coroa do seu marido. Aqui em Provérbios capítulo 12, versículo 4, diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Olha só, mas tem outro tipo de esposa também. Tem outro tipo de mulher que fala aqui também, ainda no texto. Mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Misericórdia. Quando a mulher não tem virtude, quando ela não tem prudência, quando ela não tem sabedoria, a palavra de Deus diz também que com as próprias mãos ela destrói a casa dela. E é quando acontece isso, quando ela envergonha o marido. Às vezes o marido, né, talvez ele não tenha também muito conhecimento das coisas, e muitas vezes a mulher briga com ele na frente dos outros, briga na frente em qualquer lugar, ou diz uma palavra que não era muito lícita. E ela deve ter cuidado e buscar sabedoria em Deus. Ser como a mulher de Eucana. Ser como Eucana, perdoe, a mulher daquele homem lá, né? O que tomou, o que não atendeu Davi. Ele se negou a dar pão para Davi, se negou a fazer a bondade para ele, ainda tirou ainda a graça com a cara de Davi e o exército que estava com ele. Mas aí a mulher dele foi lá e pediu clemência e misericórdia por aquele homem. E aí então, com a prudência, com a sabedoria e simplesmente com a humildade, Davi evitou de ir lá assassinar ele, o tal homem. Mas então Deus foi que tomou parte do negócio e resolveu o assunto. Então nós devemos buscar em Deus, e é assim que a mulher virtuosa faz também. Às vezes ela não pode resolver aquilo que só o marido pode, mas ela tem um Deus que resolve tudo para ela também. Aleluia! Ela tem um Deus que resolve. E como mulheres cristãs, elas devem se esforçar para serem esposas e mães dignas, que amam e cuidam da sua família com cuidado, com prudência. Terceiro, a mulher virtuosa é uma mulher de oração e serviço. A mulher cristã virtuosa é uma mulher de oração que busca servir a Deus e aos outros também. Nós vemos aqui no texto bíblico que ela cuida das pessoas que estão ao redor. Se alguém precisar de ajuda, ela vai lá e ajuda. Se alguém precisar de um serviço social, ela se dispõe para ajudar também, junto com o marido. Às vezes o pastor, muitas vezes, cuida de muita coisa na igreja, mas quando a mulher tem aquele olhar, aquela visão de águia, ela vai ver que o marido dela precisa dela naquele momento também. Não é assim? Muitas vezes, pastor Domingo, a mulher, por não ser prudente, deixa o marido fazer besteiras que ela poderia, né, orientar ele e dizer: não, meu marido, vamos fazer assim, vamos fazer dessa forma que é melhor. E orienta o marido. Muitas vezes, alguns pastores entram numa, assim, na linguagem de hoje, numa vibe que não é aquela que ele tem que entrar. Aí a mulher tem que ir na frente e dizer para ele: olha, faz dessa forma aqui que é melhor, meu marido. Vamos fazer desse jeito aqui.
Então ela orienta também o marido, porque nem sempre o marido tem a visão que a mulher tem também. Vocês sabiam que a mulher, senhores, tem visões que nós não temos? Elas têm uma visão diferente daquilo que está ao nosso redor. Nós queremos às vezes abraçar tudo. Às vezes a mulher está ali olhando e está vendo melhor do que nós o que está acontecendo. Amém? Então, a mulher cristã, ela serve. Em Hebreus capítulo 13, 16 diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, porque sacrifícios assim são os que agradam a Deus. Aleluia. Quarto ponto: a mulher virtuosa é um modelo de modéstia e humildade. A mulher cristã é um modelo de modéstia e humildade que busca honrar a Deus em todas as coisas. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: não se adornem com tranças, nem com ouro, nem com pérolas, nem com vestidos suntuosos, mas com o que é próprio para as mulheres que professam a piedade, com boas obras. Eu tenho certeza que o texto aqui não quer dizer que você deve andar de releixada, não é isso. Não é que você deve andar toda de releixada para dizer que é humilde, não é isso não, irmãos. Vocês têm que andar bonita mesmo, mulheres. Tem que botar um vestido mesmo e olhar para o marido e dizer: marido, eu estou bonita hoje. Tenho certeza que ele vai dizer: minha filha, você está linda hoje. A mulher tem que olhar para o marido e perguntar para ele, irmãos. Não é não, pastor Benevaldo? A esposa tem que perguntar para o marido, não é não? Pastor, às vezes que eu estou gravando para mim, volto no carro, eu visto a casa lá naquela vez, que eu percebo que ele está bem, antes dela pedir para me tirar, eu vou lá e trago. Mas moço tira na hora. É a mesma coisa eu. É porque é um mistério, né? E serão os dois uma só carne. Uma só carne. Não tem como o marido e a esposa, não tem como um olhar para o outro e não dizer alguma coisa, porque é uma coisa só, irmãos. É uma só carne. O marido olha para a esposa e diz se está bonito ou não. A mulher olha para o marido e também diz. É via dupla. Não é só um que diz para o outro, não. O outro também diz. É via dupla. Então, um se espelha no outro e cuida um do outro. Isso é cuidado. E diz aqui assim: não é com trança, nem com ouro, nem com... O que ele quer dizer é que com boas obras. Ele quer dizer o seguinte: que se a mulher virtuosa, a mulher crente, a mulher cristã, tem boas obras, ela pode se vestir, irmã, o vestido mais bonito que ela tiver, mas todo mundo vai dizer para ela que não é porque ela está bem vestida, mas é porque as obras que ela faz é que faz com que ela seja vista na sociedade. E por isso que a mulher deve se cuidar sim. Deve se cuidar sim. Vestir uma roupa boa, cuidar das unhas, passar uma maquiagemzinha para ficar bonita para o marido. Porque quem vai elogiar ela é o marido. Mas quando ela sair na rua e ela é uma mulher virtuosa, o povo não vai olhar para isso. O povo vai dizer: olha lá, é uma crente, aquela mulher ali é crente. Aquela mulher, eu conheço ela, faz boas obras aqui na nossa comunidade. Então, por isso, ela vai ser louvada pelo próximo, em nome de Jesus, porque ela está buscando ser mulher de boas obras. Glória a Deus. E como mulheres cristãs, deve-se buscar a modéstia e a humildade. E evitar de todo jeito a vaidade e a ostentação. Quando eu falo ostentação, irmãos, é aquela coisa que, quando uma pessoa trabalha só para o seu eu, ela faz então com que o ego fique muito grande. E muitas vezes o vestido, a roupa é feita só para isso mesmo, para mostrar que tem aquela estatura, com aqueles vestidos bem suntuosos, aquela coisa bem grande. Mas a mulher que tem obras em Deus e que é virtuosa, independente disso, irmãos, ela vai sempre ser louvada no meio da sociedade.
Embora tenha aquelas que não é assim, né? Elas querem ser vistas mesmo pelo vestido, pelo sapato, pela roupa, enfim, é apenas a vaidade, a ostentação mesmo. Então, queridos irmãos e irmãs, a mulher cristã virtuosa é um modelo de fé e virtude que devemos buscar seguir. Ou seja, as mulheres devem se esforçar para ser mulheres de fé, esposa, mãe digna, mulher de oração, de serviço, modelo de modéstia e humildade. Elas são chamadas para ter uma ação no meio da sociedade, irmãos. A mulher do crente, seja um pastor, seja um presbítero, seja um porteiro, seja um obreiro qualquer, ou até não obreiro, pode estar no banco mesmo ainda. Mas a mulher do crente é diferente. Irmão, se a mulher do crente não for diferente, é porque está faltando alguma coisa naquela mulher. Está faltando alguma coisa. Porque no mínimo, a mulher do crente, ela é virtuosa. Já que é o Espírito de Deus que está sobre ela. Quando você vê uma mulher que diz que é crente, mas está assim, ó, de todo jeito, daquele jeito do mundo, está faltando alguma coisa. Está faltando um sangue nesse momento. E que nós possamos ver nessa noite que as mulheres devem se esforçar para serem mulheres cristãs virtuosas. A minha oração é que todas permaneçam assim, na presença de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada. Eu tenho pelo menos 8 exemplos na Bíblia de mulheres que são mulheres de Deus, que você deve ler sobre elas. Você, mulher de Deus, abra a sua Bíblia e leia sobre essas mulheres. Vale a pena imitá-las até. Aqui estão algumas virtudes das mulheres da Bíblia, juntamente com os textos bíblicos que correspondem ao que eu vou dizer para você. Primeira mulher que você deve seguir, mulher de Deus, Sara, a mulher de Abraão, era uma mulher de fé e obediência. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: e Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fizerdes o bem e não vos deixardes intimidar por nenhum temor, ou seja, por nenhuma coisa do mundo de fora, externo, que queira moldar a sua aparência, que queira moldar o seu caráter. A mulher que seguir como Sara, com fé e obediência, ela vai ser exemplo para as vizinhas, vai ser exemplo na escola, vai ser exemplo na feira. Você conhece a mulher de Deus, quando ela passa na rua, você sabe quando ela é mulher de Deus. Ela tem descrição, ela tem algo nela que é diferente. Ela passa, as pessoas olham e vê a diferença. A obediência de Sara a Abraão é um exemplo de como as mulheres cristãs devem se comportar em relação aos seus maridos. E ela é um modelo de submissão e respeito. A submissão de Sara, irmãos, não era de escravidão. Não era escrava de Abraão, mas ela o respeitava. Quando o respeito acontece no casal, quando a mulher respeita o marido, e chama ele, ela é até o ponto dela lhe chamar de Senhor, pois o marido vai respeitar ela do mesmo jeito, ele vai chamar ela de minha senhora. Vai ou não, irmãos? Eu chamo minha esposa minha senhora. Minha senhora, aquela mulher, eu tenho muito exemplo dela. De ela é uma senhora dentro da minha casa, que tem o meu respeito total, porque eu conheço esses 25 anos que nós estamos juntos. Glória a Deus. E cada marido aqui que tem isso, cada um dos homens aqui que tem esposa sabe o respeito que tem por sua própria esposa. Segundo exemplo, Rebeca, e disse: Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que hoje me deis sucesso e uses de benignidade para com meu senhor Abraão. Era outra mulher também.
Hospitalidade e gentileza era a qualidade de Rebeca. A hospitalidade de Rebeca é um exemplo de como devemos tratar os outros com gentileza e respeito. Ela não hesitou em oferecer ajuda ao servo de Abraão. Amém? Quando ela foi escolhida, pelo escravo para ser esposa de Isaac, ela tratou bem o escravo. Ela não foi com grosseria, ela não foi com nenhuma pergunta jocosa, ela simplesmente atendeu a voz de Deus que estava na pessoa do escravo, porque foi Abraão que enviou para que ela viesse ser depois esposa de Isaac. Glória a Deus. Terceiro, a Ruth. Ruth é um exemplo de lealdade e dedicação. Disse Ruth a Noemi: não me instes a que te deixe, me aparte de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei contigo. E onde quer que tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eita, que coisa linda! Aleluia! Essa mulher aqui é forte, irmãos. A mulher dizer: teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Essa mulher é fiel. E olha só, ela teve uma fidelidade social. Ela estava associada com Noemi. Ela não era da família de Noemi, se associou com ela e ficou fiel. Olha, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. E eu creio que aqui essas mulheres estão aqui dizendo hoje: o teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. E aleluia. E a associação amigo está de parabéns, porque essas mulheres são fiéis a Jesus. Glória a Deus. Isso é lealdade e dedicação. A lealdade e dedicação de Ruth a Noemi são um exemplo de como devemos amar e cuidar dos outros. Ela estava disposta a deixar sua família, sua terra natal, para cuidar de sua sogra. Aleluia! Então é um exemplo de fidelidade, lealdade e dedicação que ela tinha. Quarta, Esther, que é um exemplo de coragem e sabedoria. E disse a Esther: pois quem sabe se para uma hora como esta fostes elevada a rainha. Esther capítulo 4, versículo 14. Deus escolheu Esther no pior momento de Israel, quando os judeus foram perseguidos. Ela então se colocou como mulher humilde, se apresentou ao rei para livrar o seu povo. Foi um exemplo de humildade, coragem e sabedoria. A coragem e sabedoria de Esther é um exemplo de como Deus pode usar as pessoas para fazer grandes coisas. Ela arriscou sua vida para salvar seu povo. Eita, glória a Deus. Aleluia. Outra, número 5, Maria. Humildade e obediência é a vestimenta dela. Era a vestimenta dela. Disse Maria, Lucas capítulo 1, versículo 38: eis-me aqui, sou serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você está aqui essa noite para dizer: faça-se em mim segundo, diga essa noite: faça-se em mim segundo a tua palavra. Você é mulher de Deus, é como Maria, humilde e obediente. A humildade e obediência de Maria é um exemplo de como devemos nos submeter à vontade de Deus. Ela estava disposta a aceitar o papel que Deus havia designado para ela. Vocês estão aqui, irmãs? Ninguém amarrou vocês para trazer para cá. Ninguém ameaçou vocês para estar aqui. Ninguém disse nada duro para vocês estarem aqui. Vocês vieram porque amam a Deus. Vieram porque são obedientes a Cristo. E também porque tem palavra. Mulher tem que ter palavra, igual ao homem. Quando a mulher tem uma palavra, ela é forte. Ela tem uma característica forte. A humildade e a obediência de Maria são um exemplo de como devemos nos submeter à vontade de Deus. Ela estava disposta a aceitar o papel que Deus havia designado para ela. Número 6, Débora. A vestimenta espiritual de Débora era liderança e coragem.
E Débora, mulher de Lapidó, profetiza, julgava Israel naquele tempo. Juízes capítulo 4, versículo 4. A liderança e coragem de Débora são um exemplo de como Deus pode usar as pessoas para liderar e fazer grandes coisas. Ela foi uma líder forte e corajosa que confiou em Deus. Onde estão as mulheres líderes aqui essa noite? Faz assim essa noite. Eu estou aqui, pastor Luiz. Eu sou mulher liderança aqui também essa noite. Você é líder. Não tire isso da sua vida. Você é mulher líder, em nome de Jesus. A liderança e a coragem de Débora é um exemplo disso. Mas porque ela foi líder forte, corajosa, que confiou em Deus. Aleluia. Número 7, Abigail. Quais são as vestes de Abigail espiritualmente falando? Sabedoria e gentileza. Olha que coisa legal. Quando Davi ouviu que Nabal havia morrido, está aqui, ó. É Abigail, a mulher que eu estava falando naquela hora. Quando Davi ouviu que Nabal havia morrido, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa da minha injúria da mão de Nabal, e que preservou seu servo do mal, e o Senhor fez recair sobre a cabeça de Nabal a sua malícia. Essa Abigail era tão prudente que ela se adiantou, e ele nem sabia de nada, o Nabal. Ficou lá, ó, tomando cachaça, fazendo festa, tirando barato com o Davi. E Davi disse: eu vou matar esse Nabal, vou fazer ele pedacinho na espada. Mas aí ela foi, se adiantou e disse: não faça isso, meu senhor, é que o meu marido ele é imprudente, é homem de Belial. E aí ela livrou Nabal naquela hora. Ela livrou, porque ela era sabedoria e gentileza estava sobre ela. A sabedoria e gentileza de Abigail um exemplo de como devemos lidar com a situação difícil, com graça e sabedoria. Ela foi capaz de acalmar Davi e evitar uma situação ruim. Tem vezes, mulher de Deus, ei, mulher de Deus, tem vezes que você tem que tomar a frente do marido, sem saber às vezes, e tomar a frente e resolver o problema. Tem vezes que tem que acontecer assim. Sabia disso? Mas é com sabedoria. Porque você também tem a unção de Deus para fazer isso. Você também tem essa unção. Eu fico triste, irmãos, com alguns homens que ensinam que a mulher não pode tomar a frente do marido. Pode sim, irmãos, em algumas coisas pode sim. Muitas vezes é ela que tem que resolver. Muitas vezes não é o marido não. O que a Bíblia diz é que a mulher não pode ser cabeça do marido, é diferente. Cabeça ela não pode ser, porque cabeça é o marido, já foi colocado isso por Deus. Agora, para ela resolver uma situação que muitas vezes o marido não está podendo, e não está podendo às vezes porque nem está lá, ela pode resolver. E ela tomando a frente, com essa sabedoria e com a gentileza, resolve o problema. E evitar um mal maior lá na frente. 8ª e última, Marta. As roupas espirituais de Marta eram hospitalidade e serviço. Lucas capítulo 10, 39 a 40. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Naquele momento, ela estava muito ocupada, trabalhando. Apesar que Jesus disse: olha, essa aqui escolheu a parte boa e não vai ser tirada dela, porque ela estava trabalhando muito. Dizer: Senhor, manda ela me ajudar aqui. Mas aí, ó, uma coisa ela tinha virtuosamente falando: hospitalidade. Ela não mandou Jesus ir embora, não maltratou ele, mas ela ficou trabalhando e deu hospitalidade. Ofereceu essa hospitalidade para Jesus Cristo. Porque a hospitalidade e o serviço de Marta são um exemplo de como devemos servir aos outros com amor e dedicação. Ela estava disposta a trabalhar duro para servir a Jesus e aos seus discípulos. Amém? Glória a Deus. Então, minhas irmãs, tudo isso aqui que eu falei visa a educar a alma de quem serve como esposa, de quem serve como mulher de Deus na casa de Deus. A mulher virtuosa, ela tem essas características. Aleluia!
E eu tenho certeza que todo marido vai ficar feliz se a esposa dele for assim. Glória a Deus. A minha é assim, graças a Deus. E está bem de ela. E tenho 25 anos bem vivido com ela. E ela tem servido a Deus. E eu dou testemunho desse serviço que ela tem prestado a Deus. Eu fico olhando minha esposa e muitas coisas, irmãos, que eu me espelho nela. Tem muita coisa que ela faz que ela acha que eu não estou observando e eu me espelho nela. E me dá força também para caminhar, para andar. Para me acordar pela manhã, entrar naquele templo em construção, começar a bater massa, começar a botar as coisas para funcionar. Porque cedinho ela se acorda, já faz o café da manhã, já chama todo mundo, está cuidando do pai dela, está cuidando de mim, está cuidando muitas vezes dos netos. E aí eu fico olhando, rapaz, eu vou me espertar que a minha mulher está mais esperta do que eu vou lá para aquele negócio trabalhar agora. Vou me lascar todinho naquele sol, mas eu faço ali aquele projeto. Porque ela me dá força também, ela me dá como exemplo. O exemplo dela, de graça, de leveza, ela não pode bater massa, não pode botar tijolo, nada disso, mas a forma como ela se trata, como ela se mostra, me dá força para me continuar também. Amém, irmãos? E tenho certeza que todos os pastores aqui também olham para suas esposas e vê a mulher virtuosa que elas são. Amém, queridos irmãos? Que Deus em Cristo, meus amados, continue nos abençoando. Amém.